terceiro fator que me fez acertar 43 das 45 questões na prova de matemática do Enem é o seguinte, ó. É a ordem, a forma que aparece a sua prova e a ordem que você vai escolher para fazer isso daí. Isso daí já é uma coisa batida, mas é uma coisa também que muita gente deixa de fazer. O pessoal abre a prova e vai fazendo as questões ali, aos trancos e barrancos do jeito que dá, e não é bem assim. Você precisa de estratégia. Então, terceiro ponto importante, escolha a ordem correta. Faça as questões na ordem correta. Qual é a ordem correta de fazer as questões do Enem? Deixa eu te falar. A ordem exata, a ordem correta, a ideal mesmo, você só vai saber depois da prova, por incrível que pareça. Por que que isso acontece? Porque desde 2009 o Enem adotou o TRI, não sei se você sabe, mas TRI significa Teoria de Resposta ao Item. Então, de 2009 para cá, as questões da prova de matemática do Enem e da prova do Enem como um todo passaram a ter pontuações diferentes. Então, existem questões que valem mais pontos do que outras questões. Então é muito importante para você que quer tirar mais 700 pontos na prova de matemática do Enem, já tentar maximizar essa pontuação logo no início da prova. E para isso você precisa escolher as questões que valem mais pontos. Tá? E por que você só vai saber a ordem correta depois que passar o Enem? Pelo seguinte, porque as questões que valem mais pontos, elas dependem do número de acertos dos candidatos. E não tem como você saber antes. Então, deixa eu te falar o que acontece. Você tem que saber, tem uma base para fazer isso, para escolher essas questões. Você, por mais que você não saiba exatamente qual a ordem ideal, você tem que ter uma ideia de como você vai escolher. Então, olha só, como é que você vai abordar isso daqui? Você tem que começar escolhendo as questões de conteúdo mais simples. As questões mais fáceis são as que você tem que começar a fazer. Não vai sair que nem um louco desenfreado, achando, não, eu sou bonzão, posso fazer isso aqui. Não faz isso. Começa pela mais fácil. A mais fácil vai te dar mais ponto. E aí, olha só, você pega, quais são os conteúdos mais fáceis lá? Você olha ali, bate o olho na questão e geralmente você vai começar pelas questões de enunciado curto, as menores enunciados. Porque é mais fácil de ler, já vai te tomar menos tempo. Eu sei que às vezes um enunciado curto são questões mais difíceis, aí você simplesmente pula. Mas enquanto isso, se concentra nessas e observa que sai das questões mais difíceis, as questões que valem menos ponto, que são as questões de probabilidade, as questões de logaritmo, questões de análise combinatória, questões de funções trigonométricas. Essas questões, elas tendem a ter menos pontuação, a ter menos ponto, a te dar menos pontos. Então, parte para as questões que vão te dar mais pontos. Questões de razão, escala, as questões que tem uma figura, as questões que tem um gráfico, as questões de, por exemplo, cálculo de área, de perímetro. Essas questões tendem a ser mais fáceis. Questões de projeção, questões de raciocínio lógico, projeção, né? Você tem um determinado objeto, vai projetar na parede ou projetar no solo para encontrar a sombra daquele objeto. Essas questões tendem a ser mais fáceis. É por elas que você tem que começar. E essas questões, olha que engraçado, são mais fáceis e vão te dar mais pontos. Você começa com elas, resolve elas mais rapidamente e isso vai te dar mais tranquilidade e vai sobrar mais tempo também de você fazer as questões mais difíceis. Então assim, você consegue melhorar o seu desempenho só com isso daqui, já lá no dia da sua provinha de matemática, certo? Isso é um ponto muito importante, começar pelas questões que valem mais pontos. Não esqueça disso.